Então, Lucas 2, de 1 a 14, diz assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse alistamento foi feito quando Quirino, presidente da Síria, sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Subiu também José da Galiléia, da Nazaré, a Judéia, da Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos, deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Dos versos 8 a 14, nós temos esse texto no nosso boletim, na leitura alternada. Mas eu quero pensar nesta noite com os irmãos, pensando já sobre o Natal, pensando vivendo o mês de dezembro. As luzes já estão por aí, né? Por aqui e pela cidade afora também. Então, ao viver o mês de dezembro, eu quero pensar a partir do seguinte tema: por que devemos celebrar o Natal? Por que devemos celebrar o Natal? Há no meio evangélico uma polêmica sobre a comemoração do Natal. Alguns são radicalmente contra esta festividade, alegando que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro e que a comemoração do Natal é de origem pagã. Ouve-se muita coisa por aí. Então a pergunta que fica é o seguinte: devemos ou não devemos celebrar o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo? Devemos ou não devemos assim o fazer? O texto que nós lemos fala do nascimento de Jesus como um evento consumado no tempo e no espaço, de acordo com o projeto de Deus para a salvação da humanidade. Então, é um momento que acontece de acordo com o projeto de Deus para a salvação da humanidade. Então, dentro desse contexto do projeto de Deus para a salvação da humanidade, Jesus veio. Trata-se, pois, de um evento histórico, um evento incontestável, e não há nada que nos impeça de celebrá-lo. É um evento histórico, é um evento incontestável, nós não podemos contestar, e nada nos impede de celebrá-lo. Então, por que devemos celebrar o Natal? E aí eu coloco algumas premissas aqui à luz do próprio texto. Por que devemos celebrar o Natal? Em primeiro lugar, porque o que importa é o evento, não a data. O que importa é o acontecimento, é aquele que aconteceu, e não a data especificamente. Diz o texto, Lucas 2,6: enquanto estavam lá, chegou o tempo de dar a luz. Enquanto Maria e José estavam em Belém, chegou o tempo de dar a luz. O tempo não importa, o momento não importa, o que importa de fato é o evento, é que aconteceu, é que veio o tempo verdadeiramente de Jesus chegar. Ou seja, chegou o tempo. Obrigado, irmão. Chegou o tempo. Que tempo era esse? Que data era aquela? Que dia? Que mês? É importante ressaltar, meus queridos, desta noite, que a Bíblia nada informa sobre a data do nascimento de Jesus, e as evidências de modo geral, indicam que ele não nasceu em dezembro e muito menos no dia 25. Uai, pastor, por que queremos celebrar? Porque o que importa é o evento e não o tempo. O que importa é o evento e não o tempo. Não podemos esquecer que o mês de dezembro faz parte da estação de inverno na Palestina.
Quando o tempo é frio, chegando a nevar em algumas regiões. Então não era propício para esse acontecimento. Não dá para imaginar, por exemplo, Maria grávida viajando em um jumento no frio e ainda se hospedando em estrebaria. Outra evidência que podemos ver é a informação de que os pastores estavam no campo, guardando as vigílias da noite. Seus rebanhos estavam sendo guardados. Uma prática que nunca acontecia no inverno também. Nunca acontecia. Nesse período, as ovelhas ficavam guardadas em abrigos. Normalmente, a temporada dos pastores do campo ia da primavera ao outono. Então, nós estamos desmistificando essa situação aqui para poder mostrar que o que importa não é o tempo, mas sim o evento. O que importa é o acontecido. O que importa é o acontecimento e não de fato a data. Entretanto, nada impede, embora não seja, nada impede que comemoramos o Natal em 25 de dezembro. Não importa qual tenha sido a data do nascimento de Jesus, o importante é que ele nasceu e nós devemos celebrar o seu nascimento com muita festa e alegria. Se é outra data, foi escolhida pelo calendário, foi escolhida, portanto, essa data para podermos celebrar. Nós, embora sabemos, à luz das informações que temos aqui, e não há nenhuma menção bíblica que seja 25 de dezembro, mas nós aproveitamos essa data que a sociedade, de modo geral, celebra como Natal, e na maioria das vezes nem se lembra do Deus nascido, nem se faz menção disso. Celebra-se o Natal sem que Jesus seja convidado para a festa. Então a gente aproveita este momento, embora não sabemos se ele nasceu nessa data, aproveita esse momento para poder celebrar com alegria o seu nascimento. Ele nasceu, e é Jesus que veio para trazer paz, para trazer alegria, para trazer harmonia em nossos corações. É Jesus que veio para poder acalmar o nosso coração, como vimos agora há pouco, nesta linda canção e nesta linda ministração que ouvimos. É Ele que veio para acalmar de fato o nosso coração. Quando Paulo diz, vindo a plenitude dos tempos, ele não está fazendo menção de uma data, mas é um evento ocorrido no tempo de Deus, de acordo com os seus propósitos. A data, portanto, é circunstancial. Por isso, para celebrar o Natal, não importa, na verdade, o que importa é o evento, é o que aconteceu, e não a data. E este evento nós podemos mencionar de modo extraordinário, de modo especial, de modo miraculoso, que Jesus veio, nasceu, viveu aqui neste mundo, morreu para nos trazer vida, morreu para nos salvar, morreu para poder ministrar a nós, a cada um de nós, mas antes de tudo isso ele nasceu. Filipenses capítulo 2 diz que Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, ou ser como Deus, está na condição de Deus, coisa que ele poderia assim fazer, mas ele desceu à condição humana. Ele desceu aqui, tomou a forma humana, humilhou-se, descendo a esse momento, para poder se oferecer por nós na cruz do Calvário. Não seria justo que separássemos um dia do ano para poder celebrar Cristo, embora devemos celebrá-lo todos os dias do ano. Devemos festejá-lo todos os dias do ano. Devemos glorificá-lo todos os dias do ano. Mas esse é o momento em que a sociedade passa a lembrar que Cristo nasceu, e a gente aproveita para poder dar ênfase ao nascimento de Cristo. Por quê? O que importa é o evento, né? O que importa, na verdade, é o evento e não a data. Um segundo aspecto que eu quero considerar
Por que celebrar o Natal de Cristo? Porque o que importa é o significado e não a origem. É o significado e não a origem. Lucas 2,11 assim: pois nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo é o ungido de Deus do Velho Testamento. Cristo é o prometido do Velho Testamento. Cristo é o Salvador da humanidade, como diz aqui. E a Bíblia diz que nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Vos nasceu o Salvador. Aliás, Jesus, a palavra Jesus, significa salvação, significa Salvador, mas este Salvador é Cristo, o Senhor, ou seja, o Deus revelado no Velho Testamento. É por isso, querido, que nós cremos que salvação só através da bendita pessoa de Jesus. É pensando nisso que Jesus é, na verdade, central em toda a Escritura, está presente em toda a Escritura, de tal maneira que os tementes a Deus do Velho Testamento, eles foram salvos mediante a fé na esperança daquele que havia de vir. Nós somos salvos pela fé e esperança naquele que já veio. Aquele que já veio. Então, o que importa é o significado. De acordo com Clemente, famoso teólogo de Alexandria, nos primeiros séculos da era cristã não existia nenhuma tradição consolidada a respeito da data do Natal. Foi somente no século IV que o dia 25 de dezembro foi estabelecido como data oficial para a comemoração do nascimento de Cristo. O fato é que o dia 25 de dezembro é destinado, veja bem, os questionadores, o dia 25 de dezembro é destinado a uma festa pagã, muito popular entre os romanos, quando havia celebrações com práticas idólatras e pagãs, marcadas por orgias e bebedeiras, com ênfase na simbologia da luz, em adoração ao sol. Ora, não é muito mais celebrar o Deus vivo e verdadeiro do que celebrar aquilo que se celebrava naquele tempo. E olha o milagre de tudo isso. Celebrava-se isso e passou-se a celebrar não só lá naquela localização, não só em Roma, mas passou-se a celebrar o dia 25 de dezembro como o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse contexto, queridos, foi que os cristãos entenderam que deviam aproveitar a data para uma celebração cristã, para poder apagar a celebração idólatra. Foi aproveitado a ideia de que, enquanto os pagãos prestavam sua homenagem e cultuavam ao Deus Sol, os cristãos deveriam honrar e exaltar outro sol, o sol da justiça, que está na palavra de Deus. Jesus é apresentado como o sol da justiça, de maior grandeza e magnitude, cujo brilho ilumina o caminho da vida e traz esperança. Então, nós celebramos Jesus, o sol da justiça. Em Malaquias capítulo 4, verso 2, há uma profecia messiânica chamando Jesus de sol da justiça, que se levantará trazendo cura em suas asas. Este Jesus que traz cura inclusive para o nosso coração, que nós vimos aqui acalmando, aliviando, trazendo paz, trazendo de fato esta harmonia. Então, queridos, na verdade, a ideia que era pagã, ela foi aproveitada para poder trazer uma ênfase ao sol da justiça, de maior grandeza e magnitude, o brilho que ilumina o caminho e traz esperança. Sol da justiça, trazendo cura em suas asas. O próprio Jesus declarou a luz do mundo, afirmando que quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sol é luz. Então nós não celebramos o sol,
nós não celebramos o astro, nós não celebramos aquilo que Deus criou, mas nós celebramos o Deus Criador de todas as coisas, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. O evangelista Mateus, também citando Isaías, se refere a Jesus como da seguinte forma: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes raiou a luz. Está lá no profeta Isaías, capítulo 4, verso 15. Aliás, está no livro de Mateus, capítulo 4, verso 15, reportando Isaías no capítulo 9, verso 2. Sendo assim, mesmo que a origem desta celebração seja pagã, nada impede que comemoremos essa data, que coloca em foco a pessoa de Jesus, o Messias de Deus, enviado para ser o Salvador do mundo e Senhor em nossas vidas. Aqueles outrora celebravam o Deus Sol, nós celebramos o Sol da justiça, nós celebramos a luz da vida, aquele que nos ilumina. Mas por que celebrar o Natal? No terceiro aspecto, porque o que importa é aproveitar a oportunidade. O que importa é aproveitar a oportunidade. O versículo 14 diz assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. É muito importante ressaltar que, apesar de não ser o dia 25 a data correta, nesta época as pessoas estão predispostas a colocar Jesus em foco e ouvir a respeito dele. Então, por isso, nós vamos nesta vibe. Não há nada de errado nisso. O espírito de Natal está em evidência, sendo assim uma oportunidade imperdível para falar sobre o amor de Deus que se manifestou de forma incontestável, o seu amor para conosco. Afinal de contas, o nascimento de Jesus é um evento incomparável, sublime, comovente, pois descreve como o Filho de Deus se tornou um de nós para nos salvar. Jesus veio, se tornou um de nós para nos salvar. Queridos, eu concluo essa reflexão dizendo: não há nada de errado em comemorar o Natal. Fecho, depois de trabalharmos aqui essas premissas, não há nada de errado em comemorar o Natal. Nós não comemoramos uma data, comemoramos o nascimento do nosso Salvador. Podemos fazê-lo todos os dias, mas o importante aqui é aproveitar a oportunidade que todos estão fazendo nessa data e a gente assim fazer também. Nesse caso, a precisão histórica de qual foi a data, qual foi o dia, é segundo plano, porque não é a data que importa, o que importa é o evento. O que importa mesmo é saber que Jesus é a luz do mundo e o seu nascimento deve ser celebrado por todos que o honram e o servem. Comemore o Natal, portanto, meus queridos, com entusiasmo e alegria, mas faça questão de colocar o foco em Jesus, o foco na pessoa bendita de Jesus. Ele é o centro de tudo, Ele é o Senhor dos Senhores. Tem muita gente por aí comemorando o Natal, deixando o aniversariante de fora. Como disse no início dessa reflexão, Natal sem Jesus, sem dúvida alguma, não é Natal. Não tem como ser Natal. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e a minha e nos ajude a termos motivação de sobra para poder celebrar. E a motivação de sobra é Jesus Cristo, Senhor nosso e Deus nosso. Que Ele nos abençoe. Amém. Eu quero orar nesse momento. Quero convidar a ficar em pé. O foco da nossa reflexão, da nossa mensagem, neste primeiro domingo de dezembro,
é focar no Natal. Mas foi ministrado em nossa vida, no momento da música, do louvor e da adoração ao Senhor, sobre a necessidade de acalmar o nosso coração. Final de ano, mês de dezembro, embora a gente celebre o Natal de Cristo, na verdade é um mês tenso, cheio de coisas, cheio de atividades, cheio de compromissos a serem feitos. E a gente precisa do nosso coração acalmado.